Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido para junto louvar e bendizer o teu nome. Sabe, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se estamos aqui, meu Deus, de pé, são as tuas misericórdias para conosco. Tua palavra diz, meu Deus, através do teu filho Paulo, que não foi os nossos esforços, não foi porque oramos, jejuamos, mas foi porque o Senhor nos escolheste, Senhor. Como diz também o teu filho João. Então, Jesus, estamos aqui para te agradecer pelo pão de cada dia, meu Pai. Te agradecer, meu Pai, pelo vestuário, pelo calçado, pelo alimento, de tudo, Jesus. Pelo nosso teto, Senhor. Pelas tuas misericórdias que nos alcançaste, das quais nós somos merecedores. Pelos grandes livramentos, né, nas esferas espirituais, das quais não percebemos. Mas tu, meu Deus, tem nos guardados para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, meu Pai, pela minha filha Dama, pelo Thierry, pela Mônica, Senhor, pelo Tauan, Jesus. Por todos da família Nóbrega, Bezerra, Caetano, Jesus. Pelo teu filho Mateus, além de uma pessoa. Enfim, Jesus, por todos, meu Deus, que estão ao alcance dessa mensagem. Para que nessa noite seja uma noite de reflexão e paz. Que possamos, meu Deus, estar convictos da nossa vitória. Que por maior que sejam as lutas, o Senhor estará sempre conosco, Jesus. Que mesmo que todas as portas venham se fecharem ao nosso lado, nós temos a certeza que o Senhor nos tomará por cima. Mas ninguém nos limitará nessa caminhada. Ninguém tem o poder de parar, Senhor, o servo fiel, Jesus. Então, Pai, visita cada um nesta noite, Senhor. Visita os hospitais, os presídios, meu Deus. Visita aqueles servos de Deus, meu Deus, que tem grandes projetos, Senhor, diante de Ti, meu Deus. Responde, Jesus, Senhor. Aquele talvez que está com 10 anos, 15 anos, dizendo, Senhor, fala comigo, Jesus. Que nesta noite seja uma palavra de fé e confiança, Jesus. Que eles possam se despertar e eu acordar, Senhor, estar com a bênção nas mãos, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Uma palavra pela nossa irmã Dâmara. Diz aqui, Salmo 7, 9 até o 17, que diz assim: também já vi a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os restos de corações. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi traz à memória, irmão, que Deus julga. O que é julgar? É dar uma sentença. E ele diz que Deus, né, julga e vai dar a cada um segundo aquilo que tiver feito, assim como diz Paulo. Paulo diz que seremos julgados primeiro do corpo, seja bem ou mal que fizemos, iremos receber. E Davi fala dessa semeadura, que a pessoa faz uma cova profunda e caiu nela. Davi fala do mentiroso que inventam laços, malizas, macunina contra o seu próximo. Irmão, infeliz daquele que se levantar mentindo e caluniando contra um servo fiel. Porque ele não vai ter que lutar contra o servo, porque o servo fiel não procura justiça. Porque o servo fiel não precisa procurar as leis dos seus países.
Porque um servo fiel tem um advogado justo. O servo fiel tem um juiz que não é parcial. Não, ele é imparcial. Ele é ou não é. Então, este é o que Davi fala de servir. Mas eu quero ler com os irmãos um texto que eu já li muitas vezes. Mas a própria palavra de Deus diz que ela se renova a cada amanhecer. Ela é sempre nova. Fala daquele cego de Jericó. Está nos evangelhos de Lucas, Mateus e hoje estou lendo em Marcos. O capítulo é o 10, o versículo 46 a seguir. Que diz assim: e foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa parte é muito importante. E seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos analisar algumas coisas interessantes. O que diz aqui? Saindo Jesus de Jericó, o seu discípulo acompanhando, e ouvindo, e diz que a multidão, e Bartimeu o cego, observe, Bartimeu o cego estava mendigando junto ao caminho, ou junto ao caminho mendigando. Observa a situação daquele homem. Ele não estava no caminho aonde Jesus passava, mas ele estava próximo do caminho que Jesus passava. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Irmãos, uma coisa interessante que a gente tem que considerar é o que aquele cego ele fez. Aquele cego, as pessoas mandaram que ele se calasse. Mandaram que ele se calasse, mas ele não se preocupou. Eu não sei quem falou de Jesus para aquele cego, mas ele creu que Jesus era a saída. Ele creu que Jesus era a solução. Ele creu que Jesus era a solução. E, irmão, uma coisa interessante é que as pessoas os repreendiam para que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que ele não deu ouvido às pessoas. A Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, o clamor do cego era tão sincero. O clamor do cego era uma fé tão real que parou Jesus. Jesus ia numa trajetória importante. Jesus ia atrás de Jesus uma grande multidão. E o clamor daquele cego fez Jesus parar. Talvez eu esteja falando para você que tem insistido tanto diante de Deus com alguma coisa,
e já está pensando em desistir. E eu digo para você nessa noite, não desista, porque sabe, quem sabe, hoje Jesus para e diz, eu quero resolver este problema. Talvez Jesus diga, pare e mande te chamar. Aqui diz, parando Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, ele te chama. Outra coisa maravilhosa. Primeira coisa, o clamor do cego parou Jesus em meio a uma trajetória. O clamor do cego fez Jesus parar diante de uma multidão. O clamor do cego era diferente de tudo que tinha ali. O clamor de Bartimeu era um clamor sincero, era um clamor de arrependimento, era um clamor de confiança. Alguma coisa aconteceu no coração de Deus quando aquele homem clamou, alguma coisa mudou e Jesus parou. Jesus sabia o que aquele cego queria. Jesus é onisciente, onipotente, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus conhece todas as coisas, mas Jesus mandou chamar. E quando alguém diz para aquele cego que Jesus mandou chamar, irmão, que alegria profunda. E diz a Bíblia, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Deixa-me fazer aqui algumas considerações que eu considero importantes. O Oriente Médio há um desequilíbrio muito grande. Então o dia o sol é causticante, chega a 50 graus. E à noite há o desequilíbrio, às vezes vai para baixo de zero. Portanto, a maioria dessas pessoas deficientes que não tinha cobertura que no nosso país tem. Então aquele cego ou aqueles aleijados, ele tinha uma capa, que esta capa era dada pelo Estado. Porque eles não tinham condições de comprar um objeto caro, aquela capa. Durante o dia, aquela capa o protegia do sol causticante de mais de 40 graus, de 40 a 50 graus, e à noite aquela mesma capa protegia de um frio abaixo de zero ou coisa parecida. Mas quando Jesus se aproxima daquele cego, ou quando Jesus para, que manda alguém chamar aquele cego, que diz, tem bom ânimo, o mestre te chama, e ele diz, levantou-se, e lançou de si a capa. O cego jogou a capa fora. O cego tinha certeza absoluta que jamais seria um cego. Ele tinha certeza absoluta que Jesus era a solução. Ele tinha certeza absoluta que aquela capa que servia como símbolo, aquela capa que o protegia do frio e do calor, ele não iria mais precisar dela. A Bíblia diz que ele lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus sabia o que o cego precisava. Jesus conhecia o seu anseio da sua alma. O Jesus que ouviu o clamor daquele cego, sabia tudo sobre a sua vida. Sabia quantos tempos ele estava clamando. Mas Jesus pergunta para ele. Falando, disse-lhe, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. A outra coisa extraordinária, aquele cego não foi ingrato para com Jesus. Aquele cego soube reconhecer, a Bíblia, ao contrário daqueles 10 leprosos que só um voltaram para agradecer a Deus. Nos diz a Bíblia aqui que o cego, quando se viu são, o cego, quando se viu livre daquela cegueira, que é a pior prisão que pode existir na vida física de alguém, a Bíblia diz que logo o cego viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Antes cego, além de ser cego, ele vivia à margem do caminho. Agora ele tinha visão, agora ele estava salvo e seguia a Jesus pelo caminho. Meu amigo, eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a sua dificuldade, mas Jesus está perguntando para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Diga para Jesus exatamente o que você quer que Jesus faça, que eu tenho certeza que hoje, nesta noite, neste dia de hoje, Jesus vai te dar a tua vitória, porque eu vou concordar com você com Mateus 18 e 19.
Mateus 18, 19 está dizendo: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedires, assim será feito pelo meu Pai que está no céu. E eu vou concordar com você, seja qual for o seu pedido. O Pai das luzes, o nosso Deus Todo-Poderoso, irá conceder o desejo do teu coração. Amém, Jesus.